Olá, que a graça e a paz de Cristo venha a abundar em sua vida neste dia. Estamos aqui mais uma vez para mais um comentário da lição de número 11 da nossa EBD, data de 14 de junho, parabenizando aí os pastores por este dia memorável aí, que Deus continue dando graça, perseverança, para que vocês prossigam na obra do Mestre. Deus os abençoe. Nossa leitura em classe está registrada no livro de Efésios, no capítulo 4, versículo de 1 a 4, e Colossenses, capítulo 1, versículos de 9 a 12. Diz assim: rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que foste chamado, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo, um só Espírito, como fostes chamados em uma só esperança do vosso coração. Colossenses 1:9. Por esta razão, nós também, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós, e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade em toda sabedoria e inteligência, para que possais dignamente andar diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus, corroborados em toda a fortaleza da sua glória. Pois bem, queridos, nós temos uma lição abençoada, que ele fala sobre atributos da unidade da fé: humildade, mansidão e longanimidade. Ser humilde não é ser bobo. Os nossos objetivos é explicar que a humildade é uma virtude indispensável para a comunhão, enfatizar que a mansidão produz crentes que promovem a paz e a reconciliação, frisar que a longanimidade capacita o crente a ser tolerante com as falhas alheias. Pois bem, a introdução diz: após concluir a oração intercessória em favor da igreja e ao mesmo tempo estimular aos cristãos a viverem para a glória de Deus, Efésios 3, de 16 a 21, o apóstolo Paulo passa a enfatizar a necessidade da unidade dos crentes. Assim, nesta lição, estudaremos as virtudes fundamentais: humildade, mansidão, longanimidade, que levam a igreja a viver uma perfeita unidade conforme a palavra do Senhor. Em primeira instância, falar de humildade é entender que ser humilde não é ser alguém bobo, mas você pode ser maleável. Você não é bobo, não tem que ser bobo, mas tem que ser maleável. E humildade é sinônimo de que quando você levar um puxão de orelha, uma repreensão, você abaixar a cabeça e entender que aquela correção vai te fazer crescer. Para haver unidade é preciso humildade. Um dos exemplos maiores de humildade foi quando Jesus lavou os pés dos apóstolos. Aí Pedro vai e diz: Senhor, eu não sou digno que o Senhor lave os meus pés. E Jesus falou: se eu não te lavar os seus pés, você não tem parte comigo. O modo digno de viver cristão é o modo de humildade. Tem que ser um modo simples. Não é que você deve se privar de algumas coisas, como foi ensinado aí por alguns eremitas que abriram mão de toda riqueza. Não estou dizendo que você tem que ser rico, entenda bem, mas abriram mão de riquezas, abriram mão de casas, de construir famílias, para viver uma vida errante andando no meio do mato. Não. O modo digno de viver cristão é um modo de vida simples, uma vida de submissão. Humildade remonta e denota claramente a submissão. Quando se é humilde, é submetido à obediência de uma liderança, à obediência de outra. A verdadeira humildade fica clara em Jesus quando ele se abaixou para lavar
os pés dos apóstolos. Não há quem possa desenvolver tal conduta sem que o Espírito o transforme. Se você vê uma pessoa abrupta ou uma pessoa austera, é que ele não soube viver e não conheceu a humildade. O segundo ponto da nossa lição é: para haver unidade é preciso haver mansidão. Ser manso, veja bem, lembra-se que Jesus falou assim, olha, fugir da aparência do mal. Existe essa parafrase bíblica. A virtude da mansidão produz crentes capacitados bem a gerir os conflitos, promovendo a paz e a reconciliação. Eu sou um exemplo dessa pessoa meia austera, meia bruta, meia arrogante aí. Dei um pouco de trabalho na minha juventude a alguns líderes aí. Mas com o tempo você vai entendendo que a mansidão é um fruto do Espírito. Você veja bem que Pedro andou com Jesus 3 anos e meio. Era um homem impetuoso, sempre tomava a frente de algumas propostas de Jesus. E quando ele foi lá no jardim do Getsêmani, que Jesus foi ser preso, ele lançou mão da espada e cortou a orelha de um servo. Cortou a orelha de um dos soldados que estavam ali para prender Jesus. Isso denota uma falta de mansidão, denota uma falta de humildade. Mas ele tinha um intuito, na sua ideia, na sua mente, na sua ideia, ele era uma pessoa que ia proteger Jesus, enquanto os outros discípulos correram. Mas Jesus calmamente demonstrou-se ser uma pessoa mansa, foi lá, realocou a orelha no seu lugar, falou, olha, todos os dias estive convosco no meio do tempo, vocês poderiam ter me prendido, vocês me subjugaram e eu sempre andei no meio de vocês. Estava mostrando humildade e mansidão, e se entregou para que pudesse ser preso. Essa mansidão, como fruto do Espírito, ela vai resplandecer das nossas vidas para as vidas externas, mostrando realmente o poder de Deus. Se nós não formos mansos, as pessoas não poderão ver a graça e o Espírito de Deus demonstrando, brilhando em nossa face. Moisés foi um homem de grande exemplo. Jesus Cristo, como nós citamos aqui, a Bíblia diz que Moisés era um homem manso, era amigo da paz, era aquele homem apaziguador. Ser manso significa que você está proposto a conciliar, mediar crises, mediar conflitos. Que Deus nos ensine a ser mansos e humildes. Terceiro ponto da nossa lição: para haver unidade é preciso longanimidade para o exercício do perdão. Longanimidade, conforme Gálatas 5, é um fruto do Espírito também. Ser longâmino é aquela pessoa que demonstra ser paciente. Ser longâmino é aquela pessoa que demonstra tolerância, é uma pessoa que denota constância. Meu filho, olha, imagine o amor da mãe. Puxa a orelha do filho hoje, amanhã o filho comete o mesmo erro. Puxa a orelha do filho amanhã. Nós, os pais, os homens, já somos mais impetuosos. Quando normalmente a mulher é mais impetuosa nesse sentido, o marido é mais apaziguador, é mais pacífico. Mas sempre um no casal vai ser o mais apaziguador. E essa longanimidade é você ser paciente, é você ser uma pessoa que vai ponderar, para avaliar, para ter uma atitude. Será que deve ser tomada essa atitude? Qual é o melhor caminho da correção? Qual é o outro melhor caminho? O tópico 2 do item 3, ele vai falar de suportando uns aos outros. Essa suportante está remontando, está norteando a longanimidade, a paciência. Tem paciência. Veja bem aquela parábola, se não me engano, da figueira estéril. Jesus passou lá e ela não tinha frutos. Corta, jogue ela fora. Está ocupando um lugar na terra. Aí vem alguém paciente, pacífico, que diz, olha Senhor, espere um pouquinho, a gente vai enxertar ela, vai adubar, e se na próxima temporada ela não der, se aí daqui esse tempo propício ela não der, a gente corta e lança no fogo. Paciente, pessoa qualificada para apaziguar,
pessoa qualificada para agilizar, gerenciar um conflito. O perdão como premissa do amor. E quando você vê todas essas coisas, sabe ser longânimo, você vê os frutos do Espírito. Longanimidade, mansidão e humildade. Que Deus em Cristo nos conduza nesse caminho. Que Deus abençoe a sua vida. Tenha uma ótima escola dominical e um bom fim de semana.